intrepidez para poder pregar a sua palavra, Senhor, e trazer aquilo que está no seu coração. É o que nós oramos, abençoando a vida dele em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastorzão. Obrigado, querido. Muito bom dia, Central Pampulha, a graça e a paz seja sobre a sua vida. Amém? Amém? Vocês estão animados? Estão animados que Deus vai fazer aqui hoje? Então aperta o cinto que a tampa da chaleira vai subir. Queridos, alegria estar aqui com vocês, eu e minha amada. Nós chegamos hoje cedo de Nanuque, às 7h15 no ônibus ali na rodoviária de Belo Horizonte. Eu vim correndo para cá, minha mulher foi se embelezar para estar aqui. Eu ministrei aqui no culto das 8 e é com muita alegria mesmo, né? Revendo as carinhas. Fico olhando a turminha que se serviu com a gente na Central da Criança, continua firme por aqui, glória a Deus. Você crê na cura do Dante? Eu creio, né? Irmãos, eu tenho a plena convicção de que se você está aqui nesta manhã, olhando para mim, me ouvindo, em algum momento da sua história, Deus colocou um sonho, Deus liberou uma promessa para a sua vida. Quantos aqui? Sabe, irmãos, é interessante quando Deus nos dá um sonho, quando Deus nos revela uma promessa, e eu oro a Deus nessa manhã, para que Deus faça cumprir tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, através da sua vida. O nosso mundo precisa desesperadamente de homens e mulheres, crianças cheias do Espírito Santo, para poder transformar essa terra, né? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, no Salmo de número 105. Salmo de número 105, a partir do verso de número 16. Salmo de número 105, a partir do verso 16. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem diante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço. Até cumprir-se a sua predição, e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Amém? Sabe, irmãos, sonhos, eles são muito importantes na nossa vida. Uma promessa que nós recebemos e que nós cremos, é importante na nossa vida. Mas assim, eu tenho algo para dizer para você. O sonho e a promessa é gratuito. O sonho e a promessa é 0800. Mas o processo sempre nos custa algo. O processo sempre vai nos custar algo. Deus fala ao seu coração no momento de jejum, de oração, no momento de busca, ou Deus usa um profeta, revela para você um sonho, uma visão. Mas o processo, ele não vem dessa maneira. O processo, às vezes ele dói. O processo, ele gera mudança. E eu quero dizer para você, querido, que mais importante do que o sonho e uma promessa que Deus nos dá, é quem nos tornamos durante os processos.
Porque muitas vezes nós precisamos passar por mudanças para estarmos aptos a ocupar o lugar que Deus tem para nós. Sabe, irmãos, vou falar um negócio para vocês. Sem processo, um grão de areia nunca se transformaria em uma pérola. Sem processo, um carvão jamais se tornaria um diamante. Sem processo, um praça nunca vira um oficial. Sem processo, uma lagarta nunca vira uma linda borboleta. Sabe, irmãos, os processos são importantes. Os processos são importantes porque, além dele gerar transformação em nós, os processos nos preparam para chegarmos àquele lugar que Deus tem para nós. Vocês conhecem a história de José. José teve 2 sonhos. E é interessante porque quando ele revela o primeiro sonho, já despertou uma ira nos irmãos. E quando ele revela o seu segundo sonho, o pai falou assim: espera aí, rapaz, você está na central da criança ainda? Nem passou, nem chegou na conexão, você está na central da criança, você é o quê? O que você acha, rapaz? Eu vou me curvar diante de você? Sabe, irmãos, porque muitas vezes nós recebemos sonhos e promessas, e a gente não tem ideia que processos Deus vai nos submeter para que nós possamos chegar no lugar que Deus quer. É por isso que eu quero, em nome de Jesus, que nessa manhã você saia daqui, depois dessa palavra, entendendo que Deus nos submete a processo o tempo todo. E o processo não é para destruir você. O processo não é para você desistir. O processo não muda os sonhos, muda você para alcançar os sonhos de Deus. Faz sentido para você, filho? Amém? Então dá um glória a Deus. Você está animado mesmo? Olha lá, hein? Eu tenho visto que é interessante porque Deus tem um processo na medida da necessidade de cada um de nós. Vocês estão vendo aqui o pastor Gabriel? Eu não me esqueço. Culto de líderes da nossa rede um dia, sempre às quintas-feiras. Eu perguntei, eu estava querendo saber as idades dos nossos líderes. Eu quero saber aqui o mais velho, e eu quero ver o mais novo. A mais experiente era uma irmã de 74 anos que liderava a sua célula e lidera até os dias de hoje. O mais jovenzinho, um rapazinho, 18 anos, que adorava cantar no teclado Yeshua. Alguém já viu o Gabriel cantar Yeshua no teclado? 18 anos. Sabe, irmãos, transformar um jovem líder, um pastor, ele passou por processo. E sabe de uma coisa? Muitas vezes Deus nos dá os sonhos, nos dá a promessa, mas não fala os processos que nós seremos submetidos, porque muitas vezes nós poderíamos desistir dos nossos sonhos por causa dos processos. Se Deus fala para José, José, é o seguinte, você vai para o palácio, mas vão te jogar na cisterna. Você vai mofar e ser esquecido na cadeia. Você vai cruzar com a filha do cão com a pombagira. A Bíblia não fala o nome da mulher de Potifar, não, mas é a filha do cão com a pomba. Mas vai chegar ao palácio. Aí talvez, sabe, irmão, se Deus revelasse os processos que temos que passar na nossa vida, talvez você dissesse para Deus, Deus, pula
Passa para o irmão do lado ali, de trás. Dá esse sonho para ele. Dá essa visão para ele. Eu acho que eu não sou bom o suficiente. Isso é poderoso demais, porque mais importante do que os processos, mais importante do que o sonho, mais importante do que a promessa que Deus tem para nós, é em quem nos transformamos durante os processos. Está comigo, filho? Posso prosseguir? Então, interessante que eu queria, você que gosta de anotar, eu quero extrair aqui desse fundamento que nós lançamos a partir desse texto, de algumas verdades. A primeira delas é que o processo, ele começa em Canaã. A palavra Canaã significa terras baixas. Sabe, irmãos, começar em Canaã significa humildade. A central cresceu muito. Tem irmãos aqui contemporâneos nós, lá do Santo Antônio. E depois que a central cresceu muito, obviamente, ela passou a compor um grupo de igrejas proeminentes no mundo inteiro e, para nossa felicidade, nós conhecemos pessoas que eu só ouvia falar, pessoas tão proeminentes, tão extraordinárias, que eu falei, nossa, será que um dia eu vou conhecer esse homem de Deus? Gente, conheci. A maioria deles eu levei lá em casa para comer um churrasco na Nuquense, uma costela de boi, uma pá de cordeiro. Bem, o cordeiro está acabando, né? Porque tem uma onça lá em Nanuca, aliás, são duas. Ô, gente, eu tinha 100 carneiros na minha fazenda. Sabe quantos tem agora? 20. É porque o problema da onça é que ela vem, come assim, 5, ela mata 5, 6, 7, só leva um. Mas ela mata 5, 6, 7. Mata 8. Né? Então, assim, e todos gostam muito do churrasco da Nuquense, mas sabe o que eu vi e percebi? Algo em comum na vida de todos esses homens? Humildade. É a marca de todo grande homem de Deus. Todo processo, irmã, tem que começar em Canaã. Se você é grande demais para servir em coisas pequenas, você é pequeno demais para servir em coisas grandes. Vou repetir. Se você é grande demais para servir em coisas pequenas, você é pequeno demais para servir em coisas grandes. Sabe, alguns irmãos que lembram, o primeiro ministério que eu servi na Central, eu que dava o crachá no Geração BH. Primeiro eu estava no processo de conversão, então eu não podia trabalhar dentro das salas com as crianças, estava no processo. Minha mulher já era crente, converteu 5 anos de mim, e depois de muito jejum de oração, Deus pegou esse santo varão aqui e passou ele por um processo. E aí eu fui servir na Central da Criança, na época chamava Geração BH, e o que eu podia fazer? Dar crachá. Você chega ali na Central Sede, no Santo Antônio, passou a primeira escada, para cima era tudo no Central da Geração BH ali em cima. E eu ficava, eu e o irmão Mário Lúcio, nós ficávamos ali na portaria, eu dava os crachás, eu sempre tive muita dificuldade com guardar nome, desde sempre. E aí, tinha menino que chegava assim na porta, e ficava assim, não, você sabe meu nome. Eu com 250 crachá na caixa, aí o Mário soprava para mim, fulano, Beltrano, Ciclano. Alguns nomes eu lembro até hoje, por exemplo, Sofia Lanes Tolentino, eu sei o nome completo. Mas, sabe, irmãos,
eu comecei a servir entregando crachá para as crianças. E às vezes as pessoas falam, ó pastor, porque você fez isso, você fez aquilo. Quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca no muito. Por isso, irmãos, nós temos que aprender a servir em Canaã. Às vezes, quando uma pessoa, é muito comum na central, a gente recebe pastores de outra igreja que, por algum motivo, saiu do ministério, alguma mudança, ou as coisas da vida, os processos da vida. E aí chega o pastor para mim, e fala assim, pastor, eu estou vindo para a central, eu quero ser pastor na central. Então, irmão, coisa mais fácil do mundo. Abre sua célula, multiplica, vira um supervisor, multiplica os supervisores, você vai virar um coordenador, multiplica coordenadores, você vai virar um pastor. Simples. É um sonho, mas tem que passar pelos. Outro dia a irmã me perguntou, pastor, quantas picanhas tem um boi? Eu falei, tem 2, irmão. 2 picanhas, 2 filé, 2 contrafilé, uma carne de pescoço. Sabe, irmãos, às vezes você recebe na sua célula, vem um filé, vem ou não vem? De vez em quando vem uma carninha de pescoço, vem ou não vem? Mas sabe para quê, filho? Para Deus trabalhar a sua espiritualidade, a sua liderança. Porque liderança significa influência. Vocês viram que no texto que nós lemos, no Salmo 105, Deus submeteu José à prova. Sabe, irmãos, nós sempre seremos submetidos à prova. Não tem jeito de chegar em lugares altos sem começar em terras baixas. Está ali meu irmão, meu querido, meu amado, Coronel Toninho Jerk. Pergunta para ele, se é fácil chegar em coronel. Tem uns processos, irmão. Tem um processo. Tinha outro na minha célula que foi fazer o curso do BOP e foi reprovado. Eu falei, fulano, por que você não passou no BOP? Pastor, tem um negócio lá de uma vala assim, cheia de barro, a gente passar aquilo ali, carregando o fuzil, não sei o quê, o cara pegou uma nó de cigarro e me queimou, dei na orelha dele. Sabe, irmãos, para passar pelos processos, Deus trabalha uma coisa terrível, que é o nosso caráter. Porque o problema é quando alguém quer dinheiro, quer posição, quer fama, quer relevância, mas não tem caráter. E o problema é que muitas pessoas chegam ao palácio, mas o que vai determinar que a pessoa permaneça no palácio vai ser o caráter. E por que a maior crise do Brasil, qual é, pastor? Falta de Deus na vida das pessoas. Porque Deus é o único que é capaz de transformar o caráter de um homem. Sem Deus, sem transformação de caráter. Não tem coach, não tem fisioterapia, não tem psicoterapia, não tem psicologia, psiquiatria, não tem nada que transforme o caráter de um ser humano se não for Deus. Você concorda mesmo, filho? Então dá um amém mais espiritual. Aí. Então, se você gosta de anotar, então nota, primeiro, verdade que o processo começa em Canaã, né? O segundo, o processo, como eu falei aqui, muda você. Para você estar habilitado a ir para o palácio,
Deus precisa gerar em você as mudanças e transformações para você ocupar a posição do palácio. Por que a gente vê tanta história feia de pastor que cai? Pastor cai porque passou por alguns processos, mas falta muitas vezes elementos para permanecer no palácio. E às vezes é caráter mesmo. Às vezes tem coisas desse mundo que vão brilhar mais do que a posição de retidão e de caráter que todo homem de Deus deve ter. Então, aqui no verso 19 está escrito assim, na Almeida Revista Atualizada: até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Na NVT está escrito: o Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir a palavra. Então, irmãos, é muito interessante esse texto, porque, de novo, Deus permite os processos na sua vida, não é para mudar seu sonho. Deus permite o processo na sua vida, não é para você mudar a promessa, que a promessa que Deus fez na sua vida, Ele vai cumprir. Deus permite o processo para mudar você. Como a gente diz no movimento Legendários, para tirar de cada um de nós a nossa melhor versão. O processo, ele nunca nos deixa iguais quando iniciamos. O senhor pediu o Toninho para vir aqui falar: Toninho, o primeiro dia de CFO e o último dia de CFO, você chegou de um jeito, saiu do mesmo jeito? Mas não sai mesmo. Outro dia, os irmãos do Pará, de uma denominação muito conhecida lá no Pará, vieram para fazer o curso CFO em Minas Gerais. Toninho, na primeira semana eles voltaram. Não aguentaram o processo. Quer ser oficial aqui da melhor polícia do Brasil? Tem que ter casca grossa mesmo. Tem que ter lombo duro. Sabe, irmãos, o que me encanta em José é que, apesar de tudo que José sofreu, você não vê José reclamando. Você não vê José falando em desistir. Você não vê José alterando sonhos, porque o mais marcante é que em todas as etapas da vida de José, o Senhor era com ele. Sabe, irmãos, talvez você esteja passando um momento difícil e pensa assim: cadê o Senhor? O Senhor está com você, filho. Ele não te abandona durante o processo. Ele não te abandona durante o processo. Porque, como eu falei, o sonho te leva ao palácio, mas o caráter fará com que você permaneça no palácio. A terceira verdade é que o processo revela a sua grandeza, né? O processo é importante demais para nos preparar para os sonhos de Deus. Olha aqui os versos 18 e 19: cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros, até se cumprir a profecia a respeito dele. Irmãos, apesar de todas as dores, apesar de todas as lutas, todos os empecilhos, escravidão, prisão, traição, calúnia da filha do cão com a pomba gira, mulher de Potifar. A Bíblia não fala o nome da mulher de Potifar, mas uma coisa é a filha do cão com a pomba. José nunca se rendeu. José nunca baixou os braços. José nunca deixou de avançar. Muitas pessoas, quando são pressionadas, quando são cobradas, quando são confrontadas, sabe o que elas fazem? Jogam a toalha.
Na luta de boxe, quando o treinador vê que aquele que ele treina não aguenta mais e acha que vai ser um final terrível para evitar o mal maior, o que ele faz? Joga a toalha. Mas José em nenhum momento jogou a toalha. Por isso existem dois tipos de pessoas: pessoas que jogam a toalha e pessoas que usam a toalha para limpar o seu suor e limpar as suas lágrimas. Que tipo de pessoa é você? Você joga a toalha? Ou limpa o suor e as lágrimas para continuar avançando? Porque para chegar ao palácio vai ter processo, irmão. Vai ter momento de poço, vai ter momento de cadeia, vai ter momento de traição. A quarta verdade que a gente vê é que nos processos nós encontramos inimigos. Irmãos, quando Deus coloca você firme num propósito, você não tiver oposição, abre o seu olho. Tem algo errado. O ataque do inimigo é evidência de que eles creem muito mais do que nós nos sonhos. Às vezes o nosso adversário crê muito mais nos nossos sonhos do que nós mesmos. E se nós deixamos de crer, de acreditar de todo o nosso coração, no profundo da nossa alma, que aquele sonho é de Deus, que aquela promessa é de Deus, você nunca vai desistir. Você nunca vai jogar a toalha. Não desanime por causa dos seus inimigos. Deus leva a sério suas promessas e seus sonhos, porque os seus sonhos não são seus, são de Deus para a sua vida. Você fala um amém, filho? Amém. Sabe, irmãos, antes de José chegar ao palácio, José usou 4 túnicas. A primeira túnica que José utilizou foi a túnica colorida. Irmãos, as túnicas coloridas só os príncipes usavam. A túnica colorida é que levantou a ira de seus irmãos, inveja. E o que eles fizeram? Ao receber aqueles sonhos externado por José, eles planejavam matá-lo. O irmão mais velho falou: não vão matar não. Vamos jogar ele no poço, vamos matar. Eu falei: não. Vamos vender ele como escravo. Pegaram a túnica de José, mancharam com sangue de animais e levaram para o pai. Pai, é o seguinte, parece com um urso aí, ou um leão, pegou José. Nós achamos essa túnica é dele? É a túnica que eu dei para o meu filho. José então perde a sua primeira túnica. Ao ser vendido como escravo, José chega ao Egito com a segunda túnica. A túnica de escravo. E é interessante porque não importava a estação de José, Deus prosperava José em tudo. A Bíblia fala que ele, como escravo, foi servir na casa de Potifar. A Bíblia fala que a família de Potifar prosperou enquanto José estava com ele. Sabe, irmãos, você nunca vai precisar da túnica do passado para viver o presente e atingir o seu futuro. Amém. Nunca. Mas é interessante porque
Você nunca vai precisar da túnica de ontem. Mas com a túnica que você veste hoje, o Senhor vai fazer você prosperar. Você crê nisso? E você conhece essa história. José trabalhando firme, fiel ao seu senhor Potifar. E de repente levanta a filha do cão com a pomba, a mulher da Potífara. A Bíblia não fala o nome dela. Ela começa a dar de cima do José. Quer levar o José para a cama de qualquer jeito. E José fala, aqui não. Eu não quero entristecer o meu Senhor, não quero entristecer o meu Deus, porque eu sou crente de verdade. Sou crente ponta firme. Sou crente meia boca, não é? Eu não sou crente na igreja é um, em casa é outro. Na igreja é um, no trabalho é outro. Não, eu sou crente pra caramba. Mas a mulher devia estar com aquele comichão vaginal, sei lá como é que chama esse trem, mas estava um trem feio ali. A mulher estava... É demônio, gente. A pombagira é um demônio. Garrou na mulher do Potifar. E o que acontece? Ela chegou, não aguentou mais, chegou um momento, ela deve ter pensado, de hoje eu pego José. Sabe o que ela fez, irmão? Garrou José. Na hora que ela agarrou José, arranca de José o quê? A túnica. E quando ela arranca de José a túnica, a sua túnica, daquele homem santo, daquele homem separado, se torna uma prova, um elemento de acusação, e ela reveste o negócio e fala, ó, o José deu de cima de mim aí, ó, não vai fazer nada não aqui. Ele estava peladão, partiu para cima de mim, eu fui pegar a túnica dele e saí correndo. Gente, a Bíblia fala, o próprio Jesus disse, o Satanás é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. Você tem ouvido mentiras por aí, irmão? É a ação direta do Satanás. Então, José, ele perde o quê? A sua segunda túnica. E ele vai parar onde, irmãos? Então ele vai ganhar uma túnica nova. Essa aqui a pastora Astrid fez para mim. Aqui, ó. Túnica de prisioneiro. O José vai parar da cadeia. E é interessante que, mesmo na cadeia, a Bíblia fala que Deus prosperava José. Deus era com José lá na cadeia, lá no calabouço, lá na masmorra. A Bíblia fala que o carcereiro-chefe entregou a José as chaves da cadeia. O que é isso? Você imagina, como é que chama prisão de segurança máxima? Bangu 1. Se o José tivesse lá, eles davam para o José aqui o seguinte, ó, toma a chave aqui do Bangu 1. Só gente boa lá. Faccionado, PCC, Comando Vermelho, PC não sei dos que, os P da vida. O fato é que os caras, José tinha a chave da prisão. Ou seja, não importava a túnica que José vestia, o Senhor era com ele. E o que acontece? Os caras tiveram um sonho na prisão. Aí José interpretou o sonho. Um cara no outro dia ia ser enforcado. O outro iria voltar para servir na equipe do faraó. Ele falou, ô fulano, na hora que você chegar lá com o faraó, você me viu aqui e tal, sou gente boa, nunca fiz nada de errado. A filha do cão que me acusou, eu não fiz nada. Lembra de mim? Ele lembrou de José? Não. Até que um dia, o faraó teve um sonho. Chamou os catimbozeiros, que o faraó pagava os catimbozeiros, gente.
Os caras viviam lá. Na hora que o Faraó precisava de um conselho, chamava os catimbozeiros, os bebedores de sangue, os batedores de tambor. Chamava aquela turma para perguntar, direcionar suas decisões, suas escolhas. Chamou a turma toda, ninguém interpretou o sonho de Faraó. Aí o copeiro-chefe, lembrou de quem? Lembrou de José, falou: Faraó, seguinte, lá na cadeia, quando eu estive lá, eu conheci um hebreu, o nome dele é José. E estivemos lá, houve na hora de um sonho, e a gente estava em dúvida na hora do sonho, e ele foi e interpretou o sonho. E como ele interpretou, aconteceu. O fulano, o sonho enforcou, e eu estou aqui servindo o Senhor. Aí Faraó manda chamar o José. Anos na prisão, anos na cadeia. E aí José perde então a sua terceira túnica, perde a túnica de prisioneiro. Ou vocês acham que eles iam levar José de frente a Faraó, do homem, é o Donald Trump da época, era o cara mais poderoso do planeta. Vocês acham que ele levar vestido de prisioneiro, fedendo? Você acha que lá tem banho quente, irmão? Colônia de rosas? Agora fui longe, hein? Fui longe, hein? Como é que chama? Leite de rosa. Essa foi do tempo que eu era menino, vendia picolé. Irmãos, José perde então a sua túnica de prisioneiro para ver a Faraó. Ele tinha que ir bonitão, cheiroso e com a vestimenta devida. E José então recebe a sua quarta túnica. Bonita essa? José recebe a túnica de palácio. Sabe, irmãos, sabe por que muitas pessoas não prosperam? Sabe por que muitas pessoas não atingem seus sonhos? Sabe por que muitas pessoas só ficam olhando para trás? Porque as pessoas ficam chorando e se lembrando da sua túnica colorida. Não importa a túnica que você vista, o Senhor é contigo, filho. Não importa a estação que você esteja, o Senhor é contigo. Essa é aquela hora que a banda sobe, né? Sai da caverna e sobe. Eu não sei. Isso. Porque lá no Luxemburgo tem uma caverna onde fica o Mimés com a... E o trem é bom, viu, gente? Você quer comer uma comida, vai lá na caverna do Mimés, que você tem coisa boa. Aqui eu fui nas dele hoje, top também. Está melhor que a sala pastoral. Mas sabe, irmãos, eu creio que você passou a entender melhor os processos de Deus na sua vida. Eu creio que você entendeu que os processos, eles são necessários. Sabe, irmão, porque Deus nunca vai permitir que você perca uma túnica que você vai precisar na próxima estação. É com a túnica que você veste hoje que o Senhor vai fazer com que você prospere. É com a túnica que você veste hoje que Ele vai completar os processos na sua vida.
Os irmãos vão cantar um cântico. E eu quero fazer em específico uma oração. Eu sei que temos pessoas aqui em fases diferentes de processo na sua vida. Tem gente que está recebendo seus sonhos. Tem gente que está no poço. Tem gente que está aprisionado. Tem gente que está esquecido. É porque você ainda não entendia os processos de Deus na sua vida. Por isso, eu queria convidar você a se colocar de pé. E queria chamar aqui à frente pessoas, não importa a túnica que você veste hoje, não importa o processo que você está passando hoje, mas você diz: pastor, está muito duro o meu processo. Eu estou a ponto de jogar a toalha. Eu estou a ponto de desistir. Se essa pessoa é você, sai do seu lugar, enquanto os irmãos nos ministram um cântico aqui. Aí eu vou orar por você em seguida. Pode sair, filho.